caríssimos irmãos e irmãs, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e doce amor da Virgem Maria esteja em nossos corações. Louvado seja Deus por mais um dia, por mais uma oportunidade que Ele nos dá de contemplarmos as suas maravilhas e que em tudo nós possamos dar graças a Deus, porque tudo é graça. E hoje, dia 18 de fevereiro de 2022, estamos na sexta semana do tempo comum e hoje nós vamos meditar a palavra de Deus que para nós está no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos, capítulo 8, versículos 34 em diante, até o capítulo 9, versículo 1. Antes, porém, vamos pedir para que o Espírito Santo penetre a nossa mente, penetre os nossos lábios e o nosso coração, para que nós possamos entender, para que nós possamos proclamar, para que nós possamos viver a sua palavra como Maria. Amém? E o Evangelho nos diz assim: em seguida, convocando a multidão juntamente com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém me quer seguir, renuncie-te a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque o que quiser salvar a sua vida, irá perdê-la. Mas o que perder a sua vida, por amor de mim e do Evangelho, irá salvá-la. Pois que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro se vier perder a sua vida? Ou que dará o homem em troca da sua vida? Porque se nessa geração adúltera e pecadora alguém se envergonhar de mim e de minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os seus santos anjos. E dizia-lhes: em verdade vos digo, dos que aqui se acham, alguns há que não experimentarão a morte, enquanto não virem chegar o reino de Deus com poder. Caríssimos irmãos e irmãs, estas são para nós palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, nesta palavra Jesus vem nos falar de renúncia, vem nos falar de cruz. E se nós passarmos os olhos nesta palavra sem enxergarmos a sua profundidade, nós vamos dizer que é uma palavra dura, né? Que é algo difícil de se cumprir. Mas não é, meu irmão, minha irmã. Porque quando nós estamos em Deus, quando nós dizemos, sim, Senhor, eis-me aqui, faça-se em mim a sua vontade. Quando nós permitimos que Deus faça a sua vontade em nós, o seu reino já começa a acontecer dentro de nós. O seu reino está no meio de nós, mas para que nós possamos viver esse reino, meus irmãos e minhas irmãs, é necessário que nós abramos mão de algumas coisas que o mundo nos impõe, que o mundo nos oferece, e sobretudo renunciar a nós mesmos, às nossas paixões, às nossas vontades, aos nossos caprichos e, sobretudo, renunciar aos nossos pecados. Meus irmãos e minhas irmãs, o mundo nos oferece muitas coisas, muitas paixões, muitas seduções. São tantas e tantas oportunidades que nós temos de ser feliz. Como assim? Isso é o que o inimigo nos propõe. Seja feliz, né? Seja feliz, você tem o direito de ser feliz. Qual o preço
dessa felicidade. O preço dessa felicidade que o inimigo nos propõe é de nós vivermos no pecado, né? De nós virmos a perder a nossa salvação. A via que o inimigo nos propõe é uma via fácil. A de Deus parece-nos muito difícil, mas não é. A via que Deus, o caminho que Deus nos convida a seguir é Ele. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E por mais dificuldades que nós venhamos a passar, quando nós estamos com o nosso coração aberto à vontade de Deus, nós conseguimos superar todas essas dificuldades. E viver o reino de Deus aqui mesmo, né? Quando Jesus fala, em verdade vos digo, dos que aqui se acham, alguns há que não experimentarão a morte. Aqueles que viver em plenitude com a palavra de Deus, com a vontade de Deus, não vão morrer sem experimentar essa alegria verdadeira, essa alegria que não passa diante de todas as dificuldades. Porque nós podemos ter dificuldades, tribulações, mas a alegria do Cristo que vive e reina no meio de nós permanecerá. Meus irmãos e minhas irmãs, o reino de Deus é um tesouro escondido, e esse tesouro escondido é a fé. Mas, como diz São Tiago na sua primeira carta hoje, na primeira leitura, que é tão linda, São Tiago vem nos dizer que a fé sem obras é morta. E esse tesouro escondido, né, que é a fé, precisa ser compartilhada. Eu preciso, né, agir com caridade para com os meus irmãos. Não adianta só eu ter fé. Não adianta só eu ter as coisas para mim. Antes, porém, é necessário que eu divida, que eu, né, tenha compaixão, que eu tenha caridade. Assim, sim, eu experimentarei o reino de Deus. Tendo essa fé que é viva, essa fé que se transforma em obras, essa fé que compartilha, que se doa, né? Eu conseguirei experienciar o reino de Deus aqui mesmo na terra. É uma palavra de alegria, meus irmãos e minhas irmãs. Que nós possamos deixar que essa palavra penetre mesmo os nossos corações. Que nós possamos renunciar às coisas desse mundo e começar a viver as coisas de Deus para poder, sim, gozar desse poder, né? Desse poder de Deus, gozar desse seu reino aqui mesmo na terra, antes de experimentar a morte. É possível. Jesus nos promete isso. E é promessa de Deus para aqueles que se abrem, para aqueles que se permitem deixar ser conduzidos pela sua vontade, pela vontade de Deus, pelo amor de Deus, pelos exemplos de Deus. Quando nós formos realmente semelhantes ao Cristo, nós experienciaremos este reino. Amém, meus irmãos? Espero que eu tenha conseguido passar a mensagem de hoje. Eu desejo a todos um ótimo final de semana, com a paz, o amor e a alegria do Cristo ressuscitado, que vive e reina no meio de nós. Até a próxima.